É isso aí, 4% é muito pra gente. O Santos está numa final de Libertadores, mais uma vez na sua história, e pode se tornar o clube brasileiro com mais títulos da competição, a principal competição, né, que os clubes da América do Sul participam. E isso é muito grande, né? Se a gente for parar para pensar que o Brasil tem vários clubes que sempre estão disputando a Libertadores com chance de conquistá-la, se tornar o clube brasileiro com mais taças da Libertadores é algo muito grande que combina muito com a nossa história. Vamos falar um pouco desse time do Santos que massacrou, não teve conhecimento do Boca. Aliás, o Santos que foi muito bem no jogo de ida em Buenos Aires e principalmente no jogo da Vila Belmiro. O Santos voltando a conquistar grandes resultados na Vila. Há exemplo, né, da goleada também em cima do Grêmio por 4-1. O Santos venceu também o Boca por 3-0. O Santos vai conquistando essa força. Teremos uma final, um clássico diante do Palmeiras, dia 30 de janeiro, às 17 horas no estádio do Maracanã. Um estádio onde o Santos está acostumado a fazer grandes jogos, conquistar títulos. Então vamos para mais um desafio e tomara que o Santos consiga aí mais uma taça para colocar lá no Memorial das Conquistas. Espero que até o final do mandato do Andrés Rueda tenha que ampliar o Memorial das Conquistas de tantos títulos que tomara que a gente conquiste, não é mesmo? Então, bora falar desse Santos que está na final da Libertadores, rumo ao Tetra da Liberta. Acho que é importante a gente fazer um breve relato e enaltecer alguns jogadores, alguns nomes que foram criticados, nomes que eu critiquei, você provavelmente que está me assistindo criticou, e não tá errado, né? Futebol é isso, a gente é passional, a gente acaba querendo o bem do nosso time, então às vezes a gente fica pegando um pouco no pé de um ou outro jogador, mas que bom que o futebol é dinâmico, o futebol ele sempre tem aquela oportunidade de você dar a volta por cima, e esse time do Santos eu acho que é um time que combina, a gente brinca, né, que o Santos é o time da virada, que o Santos é o time do amor, e eu acho que esse time é o time da virada e é o time do amor, sim, por toda a circunstância que a gente passou, questão de transfer ban, um impeachment de um presidente, salários atrasados, inclusive, até o Marinho deu uma cornetada bem humorada, né, falando da questão de salário atrasado, mas um time que passou por vários desafios. Sem querer comparar, mas já comparando, a questão do Palmeiras. O Palmeiras é um time que teve um ano muito mais tranquilo, uma temporada muito mais tranquila, principalmente financeiramente, do que o Santos, por exemplo. Mas mesmo assim, o Santos está numa final de Libertadores. Quando eu falo que dinheiro não é tudo no futebol, é exatamente isso. A união do elenco, o elenco entender o que é vestir essa camisa, faz muita diferença, né? E quando eu falo desses jogadores que foram injustiçados, eu cito alguns. Lucas Braga, Alisson e Pará. E por que eu vou começar falando do Pará. O Pará, quando ele sai do Flamengo, a torcida do Flamengo praticamente agradeceu pela saída dele, ele que não vinha sendo muito bem aproveitado lá no Flamengo. No Santos, apesar dele ter conquistado títulos importantes, nunca foi uma unanimidade entre os torcedores do Santos, né, o jogador Pará. Mas nessa volta dele, ele teve um crescimento absurdo, ele também sabe o que é vestir essa camisa e se entrega, né? A gente via as chegadas nos argentinos que o Pará estava dando no jogo contra o Boca e eu vibrava como se fosse um gol, né? E eu acho que essa vibração que o time do Santos tem é muito importante. O Pará é um líder dentro e fora de campo, tá jogando muito bem, defensivamente melhorou bastante. A gente tinha uma visão do Pará ser um jogador ok ofensivamente e ele conseguiu melhorar nesses dois quesitos, né? Ser ainda melhor de forma ofensiva, apoiando bem, fazendo uma boa dupla ali com o Marinho e também defensivamente vem sendo um monstro o Pará, que pode conquistar o tri dele, né? Ele que foi campeão com o Santos em 2011, foi campeão com o Flamengo em 2019 e se tudo der certo, vai ser campeão novamente com o Santos em cima do Palmeiras. Outro jogador que foi muito criticado, o Lucas Braga, né? O Lucas Braga chegou com status de, né, jogando de um time pequeno, enfim, aos poucos teve um destaque, né, no Campeonato Paulista, mas sempre com aquele olhar meio desconfiado. No Santos, nos primeiros jogos, não foi aquele Lucas Braga que o pessoal tinha
visto, né, no Campeonato Paulista, mas ele conseguiu, principalmente nesses últimos jogos da temporada, mostrar o valor dele, ser importante, dando assistência, ajudando na marcação, fazendo gols, né? E tem aquele negócio de torcedor. Ele é torcedor do Santos. Várias pessoas já viram aí as fotos do Lucas Braga em jogos do Santos, ele mesmo postou, tem foto dele no tobogã, assistindo jogos do Santos em outros estádios, então é um torcedor em campo, acho que faz a diferença. Eu imagino que se você que está me assistindo entrasse em campo, né, e tivesse que defender as cores do Santos, mesmo que você não tivesse tanta técnica assim, você ia dar o máximo. E essa é a impressão que eu vejo tanto no Pará, no Lucas Braga e principalmente nele, o nosso capitão da Libertadores, o Alisson. E eu adoro queimar minha língua, porque muitas vezes eu até questionava o fato do Alisson ser capitão do Santos, mas nessas preleções que a Santos TV vem mostrando uma certa liderança do Alisson no elenco. Ele sabe colocar as palavras certas na hora certa, sabe mexer, né, com o jogador, com aquilo que o jogador está sentindo. Então o Alisson vem se tornando um grande capitão no Santos e principalmente em jogos decisivos. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou fã do Alisson ser titular na maioria dos jogos, não acho que eu faria isso se eu fosse o técnico Cuca, mas ainda bem que eu não sou o Cuca, né? O Cuca que está na final. Mas brincadeiras à parte, ele tem a importância dele. E quando eu falo que a gente precisa entender o tipo de jogo para a gente colocar o jogador certo, é exatamente isso. Ele anulou o Jean-Pierre, ele anulou o Tevez e foi sensacional nesses últimos jogos na Libertadores. Foi importantíssimo, importantíssimo. A gente sabia que grandes chances do Grêmio se classificar era pelos pés do Jean-Pierre. O Alisson foi e fez uma brilhante partida. A mesma coisa o Tevez e, mais uma vez, o Tevez saiu sumido, né? Nem sei se o Boca de fato foi para Vila Belmiro, porque eu só vi o Santos. Mas enfim, então acho que esses três jogadores que a gente criticou um pouco, até um pouco além da conta, são destaques, né? É muito fácil chegar aqui e falar bem do João Paulo, falar bem do Marinho, falar bem do Soteldo, mas eu acho que é legal a gente valorizar também esses jogadores que tiveram essa evolução. E agora vamos também falar de outros jogadores que estão se destacando e que estão enchendo os nossos olhos com o futebol que eles estão apresentando, que é Soteldo, Marinho, Caio Jorge e Sandri. Na minha opinião, esses jogadores estão jogando muita bola e merecem demais ser valorizados. E obviamente, né, os nossos dois goleiros, tanto o John como o João Paulo. Quando não joga um, o outro vai e brilha. Não sei, sinceramente, do fundo do meu coração, não faço a menor ideia quem será o goleiro titular do Santos contra o Palmeiras. Um ótimo problema que o Cuca vai ter que se virar para resolver, mas é complicado essa escolha porque os dois são excelentes goleiros e se o Santos está hoje na final é por conta das mãos de John e João Paulo. Agora vamos falar do nosso ataque, né? Eu falei que eu ia falar, comecei falando dos goleiros, mas agora vamos falar do nosso ataque. Marinho, Caio Jorge, Soteldo e o Sandri também. Apesar do Sandri não ser atacante, ele vem conquistando o espaço dele e se destacando principalmente pelas chances criadas aos nossos atacantes. Vou até começar já falando do Sandri, porque é um jogador que tem uma maturidade absurda. Não parece que tem, parece que é um sub-20 nosso, né? Parece que é um jogador muito mais experiente e o Sandri vem conquistando o espaço dele no Santos Futebol Clube, ele que poderia ter sido emprestado, ainda bem que não foi, e está sendo um jogador fundamental para o meio-campo do Santos, com as invertidas de bola, ajudando defensivamente, pressionando o adversário. Então é um jogador que tem uma visão de jogo muito interessante. A questão do Caio Jorge, eu sempre falei aqui, é um jogador muito inteligente taticamente e sabe fazer gol sim. A gente meio que vai pegando algumas verdades, né, no futebol. O Caio Jorge não sabe fazer gol. Ele tem 5 gols na Libertadores, é um dos principais artilheiros do Santos na Libertadores. Ele pode não estar fazendo tantos gols como nós gostaríamos no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Brasil, que nós não estamos, mas é um jogador que sabe fazer gol sim, fez muitos gols pela base e tem apenas 18 anos, tem muito o que amadurecer.
às vezes, nós, né, e eu me incluo, fazemos certas críticas, só que a gente esquece de todo o contexto. Nós esquecemos que o jogador precisa passar por algumas fases para que ele possa amadurecer. Eu não posso exigir de um jogador como o Caio Jorge, que querendo ou não, pulou algumas etapas, né? Era para ele estar jogando no sub-20 do Santos. Mas como é um jogador diferenciado, como o pessoal da categoria de base do Santos, até mesmo do profissional, percebeu que ele tem qualidade para jogar no profissional, ele acabou sendo puxado. Só que você perde algumas etapas, né? O próprio Bruno Marques, que a gente elogia aqui, é um jogador que ficou mais tempo na categoria de base. Então, querendo ou não, o treinador consegue trabalhar melhor esse jogador para que no profissional ele esteja praticamente pronto, né? Então, precisamos sim ter bastante confiança no Caio Jorge, porque é um jogador que está se destacando demais. Em relação ao Soteldo também, vem aprendendo a jogar mais centralizado. Eu prefiro o Soteldo jogando, né, mais aberto, mais como um ponta, mas também centralizado. Ele sabe fazer uma baguncinha ali na defesa adversária, vem sendo bastante importante na marcação, está aprendendo a melhorar esse quesito de marcação. Contra o Boca, ele foi muito bem na marcação, acho que até por isso ele acabou saindo, porque teve até um lance antes dele ser substituído que eu vi e falei assim, meu Deus do céu, Soteldo, olha o amarelo, meu filho, você tá pendurado. Então, eu acho que ele tá aprendendo também essa questão de marcação e melhorando. E é assim, o Santos nos últimos jogos se tornou um time coletivo. E é dessa forma que a gente tem chance de ganhar a Libertadores. Eu sempre brinco nas lives pós-jogo, quem que foi o destaque do Santos? Porque em vários jogos eu estou tendo essa dificuldade de ter um jogador unânime. Tem jogos que é unânime, você fala, não, o tal jogador foi o melhor e pronto, acabou. Só que tem jogos que não, porque o Santos está com um coletivo muito forte. E quando você tem um coletivo muito forte, quando você não tem só um ou dois jogadores bons, a sua chance de ser campeão é muito boa. Porque se o Marinho não estiver bem, o Lucas Braga vai estar bem, o Soteldo vai estar bem, o Sandri, o Alisson, quem quer que seja. E você consegue que o time jogue. Agora, quando você depende só de um jogador, se esse cara tá ruim naquele dia, já era. Então, isso me faz motivar que o Santos tem total condições de ser tetra da Libertadores. Também não preciso lembrar do Transferban. Obrigada, Transferban. Se não fosse você, nós não teríamos Sandri no nosso time titular, por exemplo, né? Eu só vou citar o Sandri, só para não me alongar mais aqui no vídeo. Porque se o Santos pudesse contratar, com certeza, no lugar do Sandri, estaria Elias, estaria Tassiano, Zé Wellison, que eram esses nomes que o Santos já estava tratando para trazer, né, para reforçar o nosso elenco, né? Então, às vezes, coisas ruins acontecem para que melhores aconteçam, né? Como uma vaga no final da Libertadores, por exemplo. Então é isso, esse é meu recado, é mais que um apanhado desse jogo da Libertadores, dessa campanha do Santos, enfim, é um vídeo que eu liguei e falei tudo que eu tava sentindo. Quero também aqui nos comentários que você deixe a sua opinião sobre esse elenco do Santos e não caiam nessa de que a imprensa está falando que o Santos é um time limitado, que o Santos tem um elenco reduzido, que o Santos é isso, que o Santos é aquilo. Quem assiste aos jogos do Santos e conhece isso aqui, desse elenco, desses jogadores, sabe da qualidade e não se surpreende com os resultados conquistados nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, esse é o meu recado. Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve e se você quiser me apoiar, seja membro do canal, apenas R$ 1,99 por mês, você ajuda a crescer o canal e a gente cada vez está produzindo conteúdos melhores sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até a próxima.